Lei 15. A última lei da vida infinita. A onipresença de Deus significa que Deus, ou a vida infinita, está presente em toda parte, em qualquer lugar do espaço. Praticar a presença de Deus o dia todo é a chave para a harmonia, a saúde, a paz, a alegria e a realização da vida. A prática da presença de Deus tem um poder que ultrapassa a imaginação. Não há desdém apenas devido à simplicidade dela. Você deve compenetrar-se de que toda a criação é a expressão de Deus numa infinita diferenciação. Você é uma expressão individualizada de Deus ou da vida, e Deus está sempre procurando expressar-se através de você em níveis cada vez mais altos. Consequentemente, você está aqui para glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Comece a contemplar agora, a maior de todas as verdades, a verdade de que Deus é a causa única, a força e a substância do mundo, e que tudo o que você vê, toca e sente é parte de sua autoexpressão. Como começar? Conheço muita gente que se senta diariamente durante 10 ou 15 minutos para meditar no fato de que Deus é a absoluta bem-aventurança, a paz, a harmonia, a alegria, a infinita inteligência, que é todo-poderoso e que irradia uma sabedoria ilimitada e um amor infinito. Essa gente deixa seus pensamentos sedimentarem essas verdades, contemplam essas qualidades e poderes de Deus de todos os ângulos, então começam a sentir que todas as pessoas que encontram são uma expressão de Deus, que, de fato, tudo que vem é uma manifestação de Deus, é Deus. Se dramatizando pela alegria de se expressar ao proceder assim, essa gente vê que todo o seu mundo muda, experimentam melhor saúde, melhores condições exteriores e são possuídas de uma nova vitalidade e energia. Ele encontrou o filho depois de 7 anos. O Sr. Michael Sandys, de Los Angeles, que assiste às minhas palestras e se encarrega da distribuição de minhas notas, contou-me um espantoso episódio de sua vida. Há cerca de 7 anos, ele teve que sair de um país sul-americano e deixou um recado para seu filho a fim de que o seguisse. Seu filho jamais recebeu essa mensagem. O rapaz procurou entrar em contato com a mãe que estava separada do pai, porém ela também se havia mudado sem deixar endereço. De nada adiantaram as muitas cartas e os telegramas que o Sr. Sandys enviou para o filho e para seus conhecidos da América do Sul. Todas as agências conhecidas não conseguiram localizar o jovem. Recentemente, um parente chegou mesmo a sugerir que o Sr. Sandys declarasse o filho legalmente morto. Todavia, nos últimos meses, o Sr. Sandys tornou-se profundamente interessado na prática da presença de Deus e afirmava: "Meu filho está na presença de Deus, e Deus me revelará onde ele se encontra. Sei que Deus nos reunirá na ordem divina, e dou graças por isso." Esta era a sua oração diária. Pouco depois, o Sr. Sandys apresentou-me a seu filho, que havia regressado para a casa do pai após 7 longos anos de ausência. Quando o pai começou a rezar pela volta do filho, este começou a procurar o nome do pai em todas as listas telefônicas das grandes cidades que visitava. Ele era caixeiro viajante. Quando chegou a Los Angeles, descobriu o nome do pai e imediatamente tomou um táxi para sua casa. Foi uma grande festa. A Bíblia diz: "Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado." E começaram a alegrar-se. Lucas 15:24. A casa dela foi salva. Há alguns anos, uma mulher me telefonou em pânico dizendo que um grande incêndio estava devastando as cercanias de sua propriedade. Eu lhe disse que se juntasse a mim, pelo telefone na prática da presença de Deus. E oramos assim: "Sabemos da presença de Deus onde você e sua casa estão. Sua casa está cercada pelo amor de Deus. A amargura de Deus envolve você e sua casa. Você está imersa na onipresença de Deus. A presença de Deus é a causa da paz, da harmonia, da alegria, da fé e da confiança. Sagrado círculo do eterno amor de Deus envolve sua casa e a super-protetora presença de Deus a guarda. Estamos fazendo esta oração, sabendo que Deus a atenderá." Na manhã seguinte ela me telefonou dizendo que o fogo havia parado justamente na cerca dos fundos de sua casa. Parecia um milagre. Mais tarde, ainda naquela manhã, ela foi visitada por um policial que declarou: "Só mesmo um milagre foi que a salvou."
Ela reconheceu a presença. Uma jovem secretária de um grande escritório em Nova York escreveu-me dizendo que duas de suas companheiras de escritório andavam falando dela e procurando minar sua posição. Os comentários pareciam graves e eram completamente injustificados. Escrevi-lhe e sugeri que ela reconhecesse a presença de Deus nas moças, o que significava o reconhecimento de uma sabedoria superior, do amor divino, do poder superior e da harmonia divina, também admitidos, em si mesma. Escrevi-lhe a seguinte oração: vejo a presença de Deus nessas duas moças, mencionar-lhes os nomes. Deus pensa, fala e age através delas. Elas são encantadoras, bondosas e cooperativas. Quando eu pensar em uma delas ou encontrá-las, direi silenciosamente: Deus fala através de você. Deus age através de você. Foi esta a única atitude tomada pela jovem. Dentro de uma semana ela me escreveu dizendo que as duas moças tinham sido transferidas para outro escritório, mas antes de saírem haviam-na convidado para jantar e haviam expressado o amor e a apreciação que tinham por ela. A prática da presença dissolvera tudo que não se lhe assemelhasse nas mentes das duas faladeiras. O auditório agora o ama. Fui procurado por um jovem pastor que me pediu um conselho. Ele dizia que seus paroquianos eram muito frios e criticavam seus sermões. Disse que não podia entender essa frieza e alinhamento já que ele despendia muitas horas preparando os sermões de modo que se ajustassem perfeitamente aos princípios da fé por eles professada. Com efeito, em mais de um ano, jamais havia sido convidado para jantar com nenhum membro da congregação. Sugeri-lhe a prática da presença, e ele me perguntou: que é isso? Repliquei: antes de subir ao púlpito, irradie amor, paz e boa vontade para os assistentes e afirme corajosamente durante 10 minutos: todos os que compareceram aqui esta manhã estão abençoados, salvos e inspirados. Deus pensa, fala e age por meu intermédio. Deus está salvando este auditório por intercessão minha. Todos os que ouvirem as palavras de verdade pronunciadas por mim serão instantaneamente salvos, exaltados, e prosperarão de um modo maravilhoso. Amo o meu auditório, todos são filhos de Deus, e a glória de Deus brilha através deles. Passadas algumas semanas, ocorreu um verdadeiro milagre. Os paroquianos começaram a cumprimentá-la e a dizer-lhe como se sentiam inspirados pelos sermões dele e como suas orações eram atendidas. O pastor descobrira que a cura para todas as dificuldades e a solução de todos os problemas está na prática da presença de Deus. Esta presença é a divina realidade de todo o homem e jaz adormecida por sob as falsas crenças, as falsas opiniões, as superstições e os desajustamentos. Como o irmão Lourenço praticava a presença? O irmão Lourenço foi um monge do século XVII. Era um santo homem, totalmente devotado a Deus. Possuidor de grande humildade e simplicidade, ele estava em sintonia com o infinito. O meu trabalho consiste em cumprir a vontade de Deus, dizia ele. O irmão Lourenço praticava a presença mesmo quando lavava os pratos ou esfregava o chão. Tudo, para ele, era trabalho de Deus. A certeza dele na presença de Deus era a mesma, quer estivesse na cozinha ou diante do altar. Para o irmão Lourenço, o caminho para Deus era através do coração e do amor. Seus superiores ficavam maravilhados com aquele homem que, embora soubesse apenas ler e escrever, podia expressar-se com tanta beleza e sabedoria. Era a voz interior de Deus que preparava tudo o que ele dizia. O irmão Lourenço praticava a presença, dizendo: coloquei-me em sua presença, estou a seu serviço. E tudo saíra bem. Ele dizia que sua única tristeza seria a perda do sentido da presença de Deus, mas não temia isso, pois tinha certeza da sua absoluta bondade e de seu amor. No início da vida, ele temera ficar amaldiçoado. Esta tortura mental persistiu durante 4 anos, depois ele viu que tudo fora devido à sua falta de fé em Deus. Sabendo disso, ele se libertou e daí por diante penetrou numa vida de contínua alegria. Quando estava cozinhando ou lavando panelas na cozinha, o irmão Lourenço parava, nem que fosse por um instante, para imaginar Deus como centro do seu ser, para ter consciência da presença de Deus e para manter um encontro oculto com Ele. Devido ao seu estado de iluminação,
quando desfrutava das delícias do espírito, ele entrava num reino de profunda paz. Ele salvou o filho. Recebi uma carta de um negociante de Chicago que havia lido, em meu livro Milagre de Dinâmica Mental, o capítulo intitulado Como Estar Bem. Assim ficar todo o tempo, este capítulo lhe agradou imensamente. Há um ano que o filho dele, de 8 anos de idade, vinha sofrendo de uma asma muito séria, com crises paroxísticas que exigiam um tratamento de urgência. Uma noite, o pai sentou-se ao lado da cama do filho e rezou em voz alta, enquanto o menino dormia: John, você é filho de Deus. Vejo, agora, a presença de Deus em você. Esta é a presença da harmonia, da saúde, da paz, da alegria, da vitalidade e da perfeição. Deus lhe soprou o hálito da vida. O Espírito de Deus o fez, e sei que o sopro do Todo-Poderoso lhe deu a vida. Você inala a paz de Deus e exala o amor de Deus. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E sei que sempre me ouves. João 11:41-42. Ele rezou cerca de 1 hora, repetindo essas grandes verdades e sabendo que elas impregnariam o subconsciente do menino. Sentiu que a oração fora atendida ao experimentar uma paz interior e ao não ter vontade de orar mais. Quando o garoto acordou pela manhã, disse: Pai, sonhei que me aparecia um anjo e me dizia: John, você está curado. O menino recuperou-se completamente. A convicção que o pai tinha na presença de Deus comunicou-se com a do filho e foi dramatizada pelo seu subconsciente na forma de uma figura angelical, que fez o garoto ter a certeza de que estava curado. Esse é um exemplo do poder da prática da presença de Deus. Ele andou e falou. A doutora Elsie L. McCoy, de Beverly Hills, na Califórnia, deu-me permissão para publicar a seguinte cura milagrosa. O Sr. A sofreu graves ferimentos na cabeça, no pescoço e no peito, depois que uma tábua de 200 quilos caiu sobre ele. Durante vários dias ficou inconsciente. Chamei um pastor para orar comigo, e durante cerca de 1 hora afirmamos juntos: Deus é a vida deste homem. Ele está vivo com a vida de Deus. A presença de Deus que existe nele é a presença da paz, da vitalidade e da perfeição. No fim daquela hora, ele readquiriu a consciência, porém não podia falar ou andar porque estava paralisado. Parecia um caso perdido. Fiz tudo o que sabia da arte de curar, mas em meu coração eu sentia que somente Deus seria capaz de salvar aquele homem. O pastor e eu orávamos diariamente com ele, dizendo: Deus anda e fala em você. Você fala pelo poder de Deus e anda livre e alegremente. Nós ouvimos você falar e vemos você andar pelo quarto. Você está sendo curado por Deus. No fim de 3 meses, o milagre aconteceu. Ele começou a falar com toda clareza e a andar sem muletas, e continua a andar. Ele declarou que ouvia tudo o que lhe dizíamos e que absorvia nossas palavras. Sem dúvida, nossas orações penetraram no subconsciente dele, que reagiu. Este foi o resultado da prática do poder de Deus para curar. Não conseguiram arruiná-lo. Enquanto escrevia este capítulo, fui interrompido por um telefonema interurbano de um velho amigo. Sua voz era estridente e traduzia a irritação quando dizia: Meus inimigos querem arruinar todo o meu negócio. Sugeri-lhe que praticasse a presença de Deus conforme se segue. Esses 2 homens, os ditos inimigos, refletem todos os dias, e cada vez mais, a bondade de Deus. Eles têm as mesmas esperanças, os mesmos desejos e as mesmas aspirações que eu. Desejam paz, harmonia, amor, alegria e fartura, como eu desejo. São honestos, sinceros, íntegros, e neles reina a soberana justiça divina. Desejo-lhes todas as bênçãos de Deus. Nossas relações são harmoniosas, pacíficas e cheias de um divino entendimento. Eles querem fazer o que é certo, conforme os evangelhos, assim como eu. Saúdo a divindade que existe neles e dou graças por uma solução harmoniosa. Eu lhe disse que fizesse essa oração várias vezes ao dia e que deixasse as impressões e sensações desses pensamentos penetrarem em sua mente até ele ficar possuído pela verdade que encerravam. Além disso, eu lhe disse que, se continuasse a abençoar assim,
experimentaria uma sensação de grande liberação interior, como uma purificação de sua alma. É filo saber que ele se sentiria em paz e relaxado. Ele praticou a técnica acima fervorosa e devotadamente. Descobriu que estava, na verdade, destilando, do mais fundo do seu ser, o poder curador que traria uma solução harmoniosa no que se referia às relações com os referidos homens. Maravilhosa mudança ocorreu entre eles. Ele descobriu que a prática da presença encerra toda a verdade que liberta o homem. Pratique os 3 passos. Primeiro passo: aceite o fato de que Deus é a única presença e o único poder, Deus é sua verdadeira vida e realidade. Segundo passo: sinta, saiba e afirme que tudo que você é e vê, seja uma árvore, um cão ou um gato, é parte da expressão de Deus. Esta é a maior coisa a fazer, seu poder ultrapassa as palavras. Terceiro passo: sente-se calmamente 2 ou 3 vezes por dia e pense no seguinte: tudo que aí está é Deus, Ele é o todo no tudo. Comece a compreender que Deus habita dentro de você e em tudo que o cerca. Lembre-se frequentemente de que Deus age e pensa através de você, bem como das outras pessoas. Em especial, lembre-se desta verdade quando estiver tratando ou negociando com os outros. Quando cantar, falar, representar ou tocar um instrumento em público, diga silenciosamente: por meu intermédio, Deus abençoa, faz prosperar e inspira esse auditório, e isso fará com que os presentes gostem de você e o apreciem. Esta é a verdadeira prática da presença de Deus. Vivendo com Deus. Vivo num estado de consciência. É a consciência da paz interior, da alegria, da harmonia e da boa vontade com todos os homens. Sei que meu país verdadeiro não é uma simples localização geográfica, um país é o lugar em que se vive. Vivo no esconderijo do Altíssimo, permaneço à sombra de Todo-Poderoso, ando e falo com Deus todos os dias de minha vida. Sei que só há uma família divina, que é a humanidade. Que Deus se levante, e seu inimigo se dispersarão. Salmo 68:1. Sei que meus únicos inimigos são o medo, a ignorância, a superstição e outros falsos deuses. Não permitirei que esses inimigos vivam em minha mente. Recuso-me a dar aos pensamentos negativos um passaporte para minha mente. Entronizo Deus e seu amor em minha mente. Penso, sinto e procedo conforme o amor divino. Toco mentalmente a força divina, e ela se move em meu benefício. Sinto-me invencível. A paz começa a me inundar. Sinto correr por mim o rio da paz de Deus. Afirmo que o amor de Deus penetra no coração de todos os homens e que Deus e sua sabedoria me governam, me orientam e governam todos os homens. Deus me inspira, inspira nossos líderes e os governos das nações para que cumpram a sua vontade, e unicamente sua vontade. A vontade de Deus é harmonia, paz, alegria, salvação, beleza e perfeição. É maravilhoso. Grandes verdades a relembrar. Uma prática da presença é a chave para a saúde, a felicidade e a paz de espírito. 2. Comece a compreender que tudo que você vê é um pouco da expressão de Deus. 3. Deus é a inteligência infinita e, se seu filho estiver perdido, ela sabe onde está e revelará. 4. Nada poderá atingi-lo ou a sua casa, se você se cercar do amor de Deus e souber que é guardado por sua presença superprotetora. 5. Veja a presença de Deus naqueles que o perturbam ou que falam de você. Afirme que Deus pensa, fala e age através daquela pessoa, e você descobrirá um amor que jamais falha. 6. Se você for um locutor ou um conferencista, afirme: por meu intermédio Deus está abençoando e salvando a audiência, e verá as maravilhas que acontecerão em sua vida. 7. Todo trabalho é trabalho de Deus, e, fazendo o que fizer, faça-o pela glória de Deus. 8. Você pode orar por um membro de sua família admitindo a presença do amor, da paz, da alegria e da harmonia de Deus. Sinta a realidade do que você afirma, e o subconsciente de seu ente querido reagirá adequadamente. 9. Se alguém está tensionando magoá-lo, saiba que você e Deus são um só e que ninguém pode derrubar suas defesas. Abençoe-o, admitindo que ele é honesto, sincero, cheio de amor e governado por Deus,
e por Deus somente. Inevitavelmente ocorrerá uma solução favorável. 10. Saiba que tudo o que você vê, independente do que seja, faz parte da expressão de Deus. Esta é a maior coisa que você pode fazer. Todo homem que você encontra é uma encarnação de Deus. Ele espera que você perdoe suas fraquezas, seus defeitos, suas faltas. Como Paulo de Tarso, você deve procurar ver nele que Cristo é a esperança de glória. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Obrigado.